A próxima redação tem como tema o problema da cultura de transgressão às leis. Transgressão às leis é um tema muito importante para esse ano, ainda mais com essa nova configuração do governo atual. É um tema que responsabiliza as pessoas pela vontade louca de desrespeitar as normas legais. Eu queria, então, começar essa redação trazendo um cara que é o filósofo Montesquieu. Montesquieu, ele é uma área do conhecimento, e ele propôs a divisão do Estado. Ele propôs a organização do Estado em 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Hoje, o nosso Estado democrático ele é dividido do jeitinho como propôs Montesquieu, numa obra chamada O Espírito das Leis. Olha como é que ficou essa área do conhecimento linda nessa introdução. Em 1748, lembra que o mundo vivia o iluminismo, o começo do iluminismo, o começo da Revolução Francesa nessa época. O filósofo Montesquieu desenvolveu a obra O Espírito das Leis, segundo a qual as sociedades devem obedecer às normas instituídas, sob pena de haver desequilíbrio social. Pegou essa ideia? Isso aqui não é citação não, tá? Isso aqui é uma ideia, é um conceito chamado organização social dentro do livro O Espírito das Leis. O interessante é que você decore, que você entenda essa ideia. Entretanto, parcela dos indivíduos contemporâneos é incapaz de aplicar a ideia de Montesquieu na medida em que a cultura de transgressão às leis se mostra um problema cada vez mais comum. Com efeito, há de se analisar não só a constante vontade que o brasileiro tem em lograr benefício próprio, mas também o desrespeito à hierarquia das normas. Então aqui o tema ele pediu para que você discutisse sobre o Brasil. Tá vendo ali? Transgressão às leis do Brasil. Então o seu texto vai ser sobre o Brasil. Se o tema não pedisse Brasil, você fica livre entre falar ou não do país, beleza? Pediu Brasil, obrigatoriamente Brasil. Não pediu Brasil, deixou livre, que nem foi o Enem 2018, aí você pode ou não usar o Brasil como exemplo. Foi? Eu queria então te mostrar a abordagem. A abordagem começa em 1748. Se você não lembrar, bota século XVIII, beleza? Se você não lembrar a data certinha, pode ser no século XVIII, filósofo Montesquieu, abordagem em 1748 até equilíbrio social. Pediu alguma coisa sobre lei, sobre equilíbrio social, sobre desenvolvimento nacional, sobre poder judiciário, legislativo, conflito dos poderes, conflito de poderes. Montesquieu. Fechou? Tá anotando no teu flashcard, né? Não dá esse mole. Você precisa pegar essa abordagem para você. Até a abordagem, então, dos 748 até equilíbrio social. Entretanto, do entretanto até comum vem a tese. Quais são as palavras com juízo de valor da tese? Palavras com juízo de valor da tese, deixa eu ver aqui, ó, a palavra cultura, a palavra problema, a palavra comum, são palavras que expressam crítica, que expressam problemas sociais, palavras com juízo de valor. Lembra que a tese, ela também precisa ter uma retomada da área do conhecimento. E a retomada está aqui, ó, aplicar a ideia de Montesquieu. Eu tenho que fazer esse vínculo entre Montesquieu da abordagem com a tese. O nome disso é retomada. Fechou tese? Antecipação argumentativa agora. Com efeito, há de se analisar 2 argumentos. Quais são os 2 argumentos que eu quero analisar? Eu quero analisar essa vontade louca que o brasileiro tem de lograr proveito próprio em tudo. Então, o argumento 1 vem aqui, ó. A vontade que o brasileiro tem de sempre desrespeitar as leis. Qualquer lei é lei, o brasileiro está desrespeitando. Eu quero analisar isso. Por que isso? Qual é a motivação que o brasileiro tem para fazer isso? E o argumento 2, o desrespeito à hierarquia das normas. Eu vou te mostrar como é que vai ser esse argumento daqui a pouquinho. 3 passos de introdução, vamos para o desenvolvimento. Sob uma primeira análise, a cordialidade... Opa, lembra do vídeo anterior que eu falei sobre cordialidade? Como é que era mesmo? Era de um cara chamado seu Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu um livro chamado Raízes do Brasil em 1936. E ele fala sobre a vontade que o brasileiro tem de sempre lograr proveito em tudo, que a gente chamou de jeitinho brasileiro na aula passada, lembra disso, né?
Sobre a primeira análise, a cordialidade, fenômeno popularmente conhecido como jeitinho brasileiro, dá lugar à cultura de desrespeito às leis. Nesse viés, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda definiu como cordial o cidadão que busca fazer o quê? Burlar as normas para o benefício próprio. Até aí tu compreendeu, né? O jeitinho brasileiro. Ocorre que em todas as classes sociais, substancial parcela dos indivíduos pratica a cordialidade, entre aspas, tá? Porque não é um conceito meu. Cordialidade é um conceito sociológico. Definida pelo sociólogo por meio de atitudes antiéticas capazes de fragilizar... Tiro capazes aqui, ó. Atitudes antiéticas que fragilizam a eficácia das normas e se mostram obstáculo à ordem social. Todavia, enquanto a cordialidade for a regra, a obediência às leis será a exceção. Vamos analisar então com calma esse parágrafo. Eu trouxe o Sérgio Buarque de Holanda e ele foi a minha fundamentação. Essa fundamentação foi o início do parágrafo. Esse parágrafo não teve tópico frasal. Ah, mas essa primeira frase aqui, ó, do sob uma primeira análise até leis, não é tópico? Não, não pode ser tópico. Por quê? Porque o tópico frasal, ele não tem área do conhecimento. A área do conhecimento é da fundamentação. Se você trouxe uma área de conhecimento, você está fundamentando o seu parágrafo e não está fazendo tópico. Você pode não fazer tópico frasal, desde que seu argumento fique claro no seu parágrafo, beleza? Aqui, ó, do ocorre até social é o meu aprofundamento. Esse aprofundamento, ele tem algumas responsabilidades. Ele tem que ter pelo menos 3 palavras com juízo de valor, 3, e ele tem que ter uma retomada da abordagem, e se ele for sobre Brasil, ele tem que comparar com o indivíduo contemporâneo, beleza? Vem comigo se ele tem as 3 palavras com juízo de valor, pelo menos. Ocorre que em todas as classes... Ó, eu vou ler e quando aparecer uma palavra que expressa uma opinião, você me diz. Ocorre que em todas as classes sociais, substancial parcela dos indivíduos pratica a cordialidade, definida pelo sociólogo por meio de atitudes antiéticas, primeira palavra com juízo, que fragilizam, ou segunda palavra, fragilizam, a eficácia, terceira palavra com juízo. Ah, mais uma aqui, ó, obstáculo. Obstáculo, mais uma palavra com juízo de valor. Se você está com dúvida ainda do que é a palavra com juízo de valor, provavelmente você não assistiu ainda a minha aula da redação em 10 passos. Então você vai ter que assistir. Ou então vai ter que lembrar o que são palavras com juízo. São palavras que sozinhas expressam crítica. Sozinhas, elas já expressam um problema, minha opinião. A palavra obstáculo, sozinha, a palavra obstáculo, já é uma crítica social, já é um problema. Outra palavra que sozinha já é um problema, antiética. A palavra antiética, sozinha, já é uma crítica. Então são palavras com juízo. Além disso, tem que ter alguma coisa em relação ao Sérgio, em relação ao conceito de cordialidade. Aqui eu botei aqui, ó, cordialidade. Cordialidade faz uma retomada com o conceito dele, cordialidade. A outra coisa aqui, ó, sociólogo. É retomada, quem é sociólogo? Sérgio Buarque de Holanda. Sempre quando for conceito, você pode usar entre aspas, ou você pode usar com maiúscula, porque para mostrar que você está respeitando o conceito do cara, compreendeu? E finalizou aqui, ó, todavia, enquanto a cordialidade for a regra, a obediência às leis, depois de obediência tem crase, tá? Quem obedece, obedece a alguém, obedece a alguma coisa. Esse pedacinho no final é uma reflexão crítica. Lá no material da redação em 10 passos, tem uma lista de frases de efeito que você pode usar na reflexão crítica. Se não me engano, na apostila, no e-book, é a página 70. Se você ainda está com dificuldades, vai lá na apostila, na página das reflexões críticas. São 6. Se não me engano, acho que são 6, 7. 7 frases que você pode finalizar o teu parágrafo com elas. Por exemplo, essa aqui, ó, enquanto alguma coisa for a regra, outra coisa vai ser exceção. Exceção lembra com cedilha, não é com 2 S. Beleza? Fecha então esse desenvolvimento, vamos para o próximo. De outra parte, Hans Kelsen. Hans Kelsen é uma nova área de conhecimento. Quem é Hans Kelsen? Hans Kelsen, ele é um jurista, ele é um estudioso das leis no mundo, que a gente chama de ordenamento jurídico. Ele estudou as leis do mundo, ele entendeu que existem hierarquias entre elas.
Ele falou que a lei mais importante de uma nação é a sua Constituição. É isso, olha que interessante. Ele disse que as leis, elas são organizadas. Uma lei, por exemplo, que o município faz, tem que obedecer à Constituição. Os indivíduos têm que obedecer à Constituição. Então existe um conceito, que é um conceito muito bom para você usar na redação, que se chama Estado Democrático de Direito, que é um conceito desenvolvido por várias pessoas. E uma delas, que é muito maneiro você usar, se chama Hans Kelsen. Se você não quiser usar o nome do cara porque esqueceu, ou porque acha que o corretor não vai conhecer, tudo bem. Desde que você use a expressão Estado Democrático de Direito. O que é o Estado de Direito? É quando a nação obrigatoriamente tem que obedecer a alguma lei. Se a nação tem que obedecer às leis e não fazer a justiça com as próprias mãos, a nação é um Estado democrático de direito. Aí eu te pergunto, o Brasil é um Estado democrático de direito? Sim, porque o Brasil tem uma série de leis e que as pessoas têm que obedecer essas leis. Mas qual é a crítica que eu posso fazer? Pera, se existem leis e o brasileiro não as obedece, significa dizer que o brasileiro ele não está respeitando o Estado Democrático de Direito. Essa reflexão é muito simples. Compreendeu isso? Nós somos um Estado Democrático de Direito, só que o brasileiro não obedece às leis. Então é como se o brasileiro ignorasse que nós somos um Estado Democrático de Direito. Vem comigo então que eu vou te mostrar como é que isso se explica dentro do parágrafo. De outra parte, Hans Kelsen, filósofo do século XX, desenvolveu a ideia de que a hierarquia entre as leis e a vontade do povo deve ser submissa às normas de um Estado democrático de direito. Compreendeu? A vontade minha, a minha vontade, tem que se submeter a alguma lei. Só que no Brasil isso não acontece. No Brasil, a minha vontade, às vezes, eu coloco em cima da lei. E se eu coloco a minha vontade acima da lei, o que eu estou fazendo? Estou desrespeitando o Estado democrático de direito. No entanto, a sociedade contemporânea subverte a proposta de Kelsen. Os cidadãos colocam suas vontades acima das normas legais instituídas pelo Estado, o que fortalece a cultura de transgressão às leis e motiva a existência de um falso Estado de direito. Compreendeu essa reflexão? Nesse viés, não é razoável que a hierarquia estabelecida por Hans Kelsen seja tratada com indiferença em uma nação que almeja tornar-se desenvolvida. Entende essa reflexão que é muito boa. Nós subvertemos as leis. Sabe por quê? Porque nós achamos que a lei tem que se adequar a gente. Só que não é isso. Nós é que temos que nos adequar à lei. O brasileiro, ele inverteu, ele subverteu, ele confunde esses conceitos e isso é um problema. O brasileiro tem muita vontade de desrespeitar as leis. Isso é um problema. Dá uma olhada aqui na organização do parágrafo. A abordagem, a fundamentação. A área do conhecimento, fundamentação, vem de outra parte até direito, que é quando eu trago Hans Kelsen, explico o que é um Estado Democrático de Direito, mostro o meu conhecimento. Depois vem a fundamentação. Lembra que quando eu trago uma partícula de um conectivo de adversidade, eu estou trazendo um problema social que está acontecendo. O fragmento em azul tem que ter uma retomada do Kelsen. Ou o Kelsen ou o Estado Democrático de Direito tem que voltar aqui. Quem que voltou? O Kelsen. Só que em vez de trazer Hans Kelsen, eu fiz uma redução. O que é redução? Redução é quando você traz o nome e sobrenome da autoridade e depois reduz para um pedacinho só. Tipo, Zygmunt Bauman, redução, Bauman. Getúlio Vargas, redução, Vargas. Juscelino Kubitschek, redução, Kubitschek. E se eu puser Juscelino Kubitschek JK, aí não é redução, aí é sigla. Aqui é retomada aqui, ó, do Kelsen, tem que ter retomada. E além de retomada, tem que ter palavras com juízo, de valor. Quais são as palavras com juízo? Subverte, que é um problema. Subverte é tipo distorce, é uma palavra mais bonitinha. Subverte o que fortalece a cultura de transgressão às leis, tá vendo? Nós temos uma cultura de transgressão às leis. Isso é um problema. Cultura é uma palavra com juízo. A palavra cultura, no sentido de costume, de prática comum, que ninguém mais percebe, é uma palavra com juízo. A palavra falso também expressa o juízo de valor. E o finalzinho aqui, ó, é a reflexão crítica. Nesse viés, não é razoável que a hierarquia estabelecida por Hans Kelsen seja tratada com indiferença em uma nação que almeja tornar-se desenvolvida. Essa reflexão aqui, ela serve para vários temas. Ora, pensa, se nós, brasileiros, queremos ser nação desenvolvida, nós temos que agir como tal. Mas se nós queremos ser nação desenvolvida,
e desrespeitamos leis, nós nunca vamos ser nação desenvolvida. Então essa reflexão, sempre que você estiver vendo alguma coisa muito errada acontecendo, você diz, cara, como é que o brasileiro quer ser uma nação desenvolvida se ele ainda pratica essa parada errada? Essa reflexão que serve para vários temas, beleza? E aqui eu voltei a falar do Kelsen e fiz uma nova retomada. Eu sou obrigado a fazer uma retomada só, que é essa aqui, ó. Mas se você quiser, pode fazer duas. Mas você tem que retomar, senão você vai perder muito ponto de competência 2. Fechou esse parágrafo aqui? Conclusão. Eu comecei minha conclusão falando de quem de novo? Montesquieu. Fiz uma retomada do Montesquieu e vem assim, ó. A ideologia de Montesquieu, portanto, precisa ser colocada em prática no Brasil. Desse modo, os indivíduos devem repudiar atitudes cordiais, como descreveu Sérgio Buarque de Holanda, por meio de discussões das mídias sociais capazes de denunciar com veemência posturas antiéticas diárias cometidas pela população. Essa iniciativa social teria a finalidade de promover a correta hierarquia entre a lei e as vontades individuais. Qual é a correta hierarquia entre a lei e as vontades? Primeiro vem a lei e depois vem as minhas vontades. E assim garantir a prevalência do verdadeiro Estado de Direito. O verdadeiro Estado de Direito é porque nós vivemos hoje, entre aspas, um falso Estado de Direito. Um Estado de Direito que ninguém respeita o direito, ninguém respeita as leis. Beleza? Vem comigo então analisar, breve retomada, Montesquieu. Eu começo a minha conclusão aproveitando a ideia que eu trouxe lá na introdução. O nome disso é retomada da abordagem. Eu poderia usar o Montesquieu lá no final da conclusão também. É claro, se você não trouxer o Montesquieu no início, o Montesquieu pode aparecer no final. Beleza? A proposta completa desse modo até individual. Agente, quem é o agente? Os indivíduos. A ação, repudiar atitudes cordiais. Aqui eu fiz uma palavra diferente, não sei se você já fez isso na tua redação. Eu peguei o meu filósofo, aliás, o meu sociólogo, que eu usei lá no desenvolvimento, e trouxe esse cara de novo para minha conclusão. Isso é possível fazer, tá? Eu já vi redação nota 1000 assim. Só que aqui não vai ser nada desenvolvido, aqui você só vai trazer o cara para mostrar que isso tem que ser feito do jeito como o Sérgio Buarque falou. É só para mostrar para o corretor que você está solucionando o problema do argumento que você trouxe antes. Só não pode desenvolver muito, tá? Bota aqui, ó. O meio de ação, por meio das discussões nas mídias sociais, capazes de denunciar com veemência a postura. A finalidade aqui, ó. Essa iniciativa teria a finalidade de promover a correta hierarquia entre a lei e as vontades individuais. Aqui se liga, detalhamentos. Quais são os detalhamentos? Detalhamentos. Como descreveu o Sérgio Buarque de Holanda, é um detalhamento. E o segundo detalhamento é com veemência, que está aqui em algum lugar. Cadê o com veemência? Aqui, ó, com veemência. 2 detalhamentos. Eu aconselho que você faça 2, 3 detalhamentos. Quanto mais detalhamentos você fizer, mais fácil vai ser de corretor perceber os 5 elementos. Se você fizer um detalhamentozinho só, é capaz de corretor nem perceber, passar direto. Não faz mais, faz muitos detalhamentos. O mais que você conseguir. E final feliz vem aqui, ó. E assim garantir a prevalência do verdadeiro Estado de Direito. E eu não sei se eu usei como título, mas eu posso usar como título essa expressão, verdadeiro Estado de Direito, ou verdadeiro Estado Democrático de Direito. O título não pode ser longo. Também não é obrigatório não, tá? Você coloca título se você achar interessante. Deixa eu ver se eu botei título lá na minha redação aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu botei título. Ah, botei aqui, ó, lei negligenciada. Lei negligenciada. Nem aproveitei lá não, tá? Mas o título ele é facultativo, relaxa. O que é mais importante é você fazer, no final do teu parágrafo, uma retomada da autoridade, que eu fiz aqui, ó. Montesquieu, Estado de Direito, para fechar de forma bonitinha. Beleza? Fecha então comigo essa segunda redação. Daqui a pouco a gente vai para a nossa terceira redação. Valeu?